te mandei. constroem o mito, né? Algumas conscientemente, outras inconscientemente, né? Que parece ser esse caso do Everaldo, né? Que é a construção do imortal, da memória, né? De guardar as coisas de forma organizada, enfim, tem pessoas que... Dele. Porque a memória gaúcha já esqueceu do Everaldo. Tanto que Sim. se discute o que é aquela banda. Se discute não, se nomina de outra maneira e de uma maneira equivocada o que é aquela a estrela na bandeira do Grêmio, né? Porque a bandeira do Grêmio tem uma estrela só, né? Que é o Everaldo. Só uma estrela amarela, que é o Everaldo. O que o Grêmio usa na camisa, Isso. que são alusões aos títulos, mas a bandeira tem uma estrela só. É o Everaldo. E isso angustia muito a família do Everaldo. Saber que, talvez até porque seja um ano de Copa do Mundo, que o pai, no caso a Denise falando, ou o avô, no caso o neto falando, enxerguem que ninguém mais fala do Everaldo, que ninguém mais lembra do Everaldo. E isso também foi uma coisa que nos impulsionou, sabe? Foi uma questão de justiça, porque vários gaúchos depois foram campeões mundiais. O Oreco foi campeão mundial, eu acho, né? Mas era jogador do Corinthians. Né? Mas já jogava no Corinthians, lateral esquerdo. Era O Oreco daqui, é um baita nome. Então o Everaldo foi o cara que abriu as fronteiras como um gaúcho campeão mundial, tanto que ele era chamado de o Gauchão Everaldo pelo narrador José... Gauchão da Copa. É o Gauchão da Copa, José Geraldo de Almeida. O gaúcho da Copa. Que era o narrador daquela Copa do Mundo pela televisão. Sim. Então ele abriu essas fronteiras. Passados 52 anos, pouca gente sabe quem é o Everaldo. E o Everaldo, cara, a história do Everaldo ela é realmente rica. E tu sabe que eu assisti a Copa de 70 com 15 anos de idade, e logo que eu vi a Copa, para mim, eu já botei na minha cabeça, esse é o melhor time que eu vi jogar. E para mim é até hoje. Tá? Só que eu fiquei a memória, eu com 15 anos, era a memória técnica, questão técnica dos jogos, do time. Então eu só lembrava dos grandes jogadores. Eu passava, de certa forma, direto pelo Brito, pelo Everaldo, sabe? Por esses era jogadores. uma seleção que tinha Pelé, Rivelino, Tostão, Claro. Gerson. É difícil não... Só que daí... não focar nesses, Era né? uma seleção só de camisa 10. Só que na pandemia, há 2 anos, o Sport TV relembrou todos os jogos do Brasil naquela Copa. E aí eu fui mais detidamente ver o Everaldo. O Everaldo jogou muito naquela Copa. E não jogou todas as partidas. Jogou muito na Copa e era muito importante sob o aspecto tático, né? Porque volta e meia ele fazia aquela figura... O Roger, é incrível isso, Kleber. O Roger, quando foi jogador do Grêmio, ele fez o que o Everaldo fez em termos de posicionamento tático. Roger Machado. O Roger Machado. O Grêmio largava com o Arce pela direita, o Brasil largava com o Carlos Alberto. E o Everaldo segurava um pouco mais atrás para ser essa espécie de terceiro zagueiro. E o Roger também fez isso, de certa forma. Então foi assim que jogou o Everaldo. O Everaldo, ele era uma... 2 laterais esquerdos negros. Negros. Do Grêmio. Exatamente. E com a mesma característica, né? Não eram jogadores, não isso eram aí. laterais de apoio, eram jogadores de posicionamento, jogadores táticos, né? E o Everaldo... O Roger tem, acho que, 2, 3 gols pelo Grêmio. acho que 4 ou 5, né? E o Everaldo, acho que na carreira toda, marcou 4 gols pelo Grêmio, se eu não me engano. Então são números muito parecidos, né? Comportamentos parecidos, função tática parecida, e o Silvio falou bem, né? Porque do outro lado tu tem uma flecha, que é o Carlos Alberto na seleção e o Arce no Grêmio, né? Com um trabalho ofensivo de muita qualidade. Então,